Eu sou o Tata de Assarotti, o Tata do Amor, e hoje eu vou falar um vídeo aqui, que é o primeiro vídeo que eu gravei para esse canal, que é a origem da Quimbanda, onde é que surgiu a Quimbanda. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, ó. A Quimbanda, ela não é africana. Ela tem influências africanas, mas ela não é africana. Tem muitas pessoas que chegam pra mim e dizem: Tataero, a minha Quimbanda é africana. A minha Quimbanda é isso, minha Quimbanda é aquilo. A Quimbanda, ela sofreu influências de vários povos. Inclusive, um desses povos foi o povo Bantu e Nagô, tá? Dependendo da Quimbanda, ela recebeu mais influência de um ou de outro. Porém, a Quimbanda, ela recebeu influências de, por exemplo, a bruxaria europeia, crenças populares e entre várias outras coisas interferiram na Quimbanda. Então, por exemplo, a gente vê uma entidade chegando e dizendo que é Maria Padilha. Por quê? Porque tinha uma crença popular naquela época de que a Maria Padilha, lá de Castilho, ela era uma bruxa que se relacionava com o diabo. As pessoas tinham crendice de que realmente essa pessoa, ela se relacionava com o diabo. Então o que acontece? Aparece uma pombagira e aparece o Exu Lúcifer, no caso, né? Então o que acontece? A pombagira, que é a mulher do Exu Lúcifer, é quem? Maria Padilha. As crenças populares começam a interferir dentro do culto. A Quimbanda, ela surgiu aqui, com o culto dos índios e o culto dos africanos. O que acontece? Os africanos, eles fugiam dos cativeiros e iam morar dentro das aldeias, junto com os índios. Então o que acontece? Eles desenvolveram uma forma de culto própria e única. Então o culto dos mortos índios e o culto dos mortos dos africanos começaram a se unir e formarem uma coisa nova. O que acontece? Isso foi recebendo várias influências de vários povos. E embora a gente aprenda que o único povo que foi escravizado foi o povo negro, isso evidentemente é uma mentira. Os brancos também escravizaram brancos. E escravizaram outros povos, como por exemplo os vermelhos, que são, no caso, os índios. E embora usar o termo vermelho pareça um pouco estranho, academicamente falando a gente usa esses termos, né? Os negros, né, para os africanos, os amarelos para os asiáticos e vermelho para os índios. O que acontece? O culto, ele foi sendo desenvolvido aqui no Brasil. E ele foi recebendo várias influências, até ele chegar num ponto em que tinha um culto chamado Macumba Carioca. Esse culto, ele era um pouco parecido com o Candomblé. Ele trazia ali algumas práticas muito semelhantes à do Candomblé. Porém, a gente consegue entender por que o termo macumba. O termo macumba surge do termo mas, de mal, e quiumbas. Porque, num ponto de vista da época, aqueles espíritos que eles não tinham associação entre bem e mal, que eles só trabalhavam, eles eram quiumbas. Eles não eram espíritos de luz. E isso até hoje, na verdade, a gente tem a crença, muitas pessoas têm a crença de que Exu é o diabo. E naquela época não era diferente, né? E com essa crença, inclusive, de que Exu é o diabo, é assim que a entidade ela ganha o nome Exu. É um sincretismo feito da entidade com o que eles conheciam de diabo na época, que era Exu. Então, na verdade, o nome do nosso Exu da Quimbanda só é Exu por causa de um ato sincrético. Agora, detalhe, Exu não é africano. Não faz o menor sentido o culto da Quimbanda ser africano. Primeiro porque o nome das entidades está em português. Tranca-ruas, nome em português, não é? Destranca-rua, Exu Meia-Noite. Se fosse africano, essas entidades, elas seriam um nome africano, entende? Outra situação. E embora as pessoas elas falem que, por exemplo, alguns Exus eles têm nomes africanos, por exemplo, Exu Bará, Exu Tiriri, enfim, essas entidades elas têm esses nomes africanos, mas é porque elas representam arquétipos. Então, por exemplo, Exu Bará da Quimbanda, ele não tem nada a ver com Bará do Candomblé ou da nação. Ele só representa o arquétipo dessas entidades. E os Exus, eles utilizam muito disso. Eles utilizam a ideia inicial de alguma coisa, um arquétipo, a ideia inicial daquilo. Então, Exu do fogo, ele traz a ideia inicial do que é o fogo. O que representa o fogo? Representa o quê? O movimento, representa o amor, o ódio. O Exu Bará também, ele traz um arquétipo. Qual é? O arquétipo do Bará, que é aquele que domina o fogo, o senhor do falo, da sexualidade. E assim por diante, todos os Exus, eles utilizam desses nomes como forma de código. A Quimbanda, ela é um culto codificado. Então muitas pessoas chegam para mim e dizem assim: Tata Hélio, a Quimbanda ela é africana? Ela tem influências africanas. Ela não é um culto afro, porque não faz sentido. Ela tem influências africanas, tem influências europeias, enfim, tem influência de vários povos. A Quimbanda, ela é miscigenada. Não existe Quimbanda pura, não existe Quimbanda de raiz, não existe Quimbanda tradicional. Por quê? Porque a Quimbanda ela é miscigenada. O que é ser brasileiro? Ser brasileiro é ser miscigenado. A gente tem que sempre lembrar disso. Por isso que eu digo e afirmo, a Quimbanda ela é brasileira. Eu sou o Tata de Assarotti, o Tata do Amor, e se inscreve no meu canal para conferir mais dos meus vídeos.